Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria, antes de tudo, de te dizer que Deus é rico em misericórdia e tem prazer em abençoar os seus filhos. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus, o teu Deus, é um Deus que tem prazer em te abençoar. É um Deus que não só pode te abençoar, como Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer ter vida e vida em abundância. Mas nós, por nossa própria limitação, por nossas próprias falhas, muitas vezes deixamos de receber as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Ou demoramos mais a receber as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Nós alongamos o caminho que vai nos levar até a bênção. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas nós, por nossa própria falha, por nossa própria limitação, muitas vezes pegamos o caminho mais longo até a bênção. Muitas vezes pegamos o caminho mais demorado, que vai nos tomar mais tempo até que atinjamos a bênção. Eu gostaria nessa manhã de te mostrar, à luz da Bíblia, um caminho mais curto para a bênção, um caminho bíblico mais curto para a bênção. Gostaria de falar com você nessa manhã a respeito do atalho para a bênção. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo de número 12. Gênesis, o capítulo de número 12, nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Gênesis, o capítulo 12, versículos de 1 a 9. Enquanto você vai abrindo esse texto na sua Bíblia, eu aproveito para dizer que esse texto mostra e representa um marco na história da revelação divina. No capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. E a partir desse capítulo, se você já leu o livro todo de Gênesis, você sem dúvida alguma percebeu que as histórias que nós temos nos 11 primeiros capítulos são de um tipo. São histórias mais difíceis de entender de certa forma. A Torre de Babel, o dilúvio, o Jardim do Éden e a serpente. Mas a partir do capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão e o início da história do povo de Deus. E é muito interessante que logo no primeiro capítulo, no primeiro momento da história do povo de Deus, Deus se revela a Abrão, dizendo que deseja abençoá-lo. E não só a ele, mas através dele, todas as famílias da terra, e sem dúvida alguma isso inclui você e a sua família. E o texto diz o seguinte: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã.
Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Baixa sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nessa manhã e de juntos ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra lida e explicada, Pai. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor mantenha os nossos corações abertos para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, de modo que nós sejamos edificados, que nós sejamos abençoados pelo Senhor, que nós sejamos encorajados na nossa caminhada contigo, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No ano de 2018, há 2 anos, houve uma competição de corrida numa cidade lá da China, chamada Shenzhen. Uma meia maratona, na verdade. Diversas pessoas se inscreveram para participar daquela prova. 21 quilômetros de corrida. Sem dúvida alguma, as pessoas que querem participar de uma maratona ou de uma meia maratona precisam se dedicar ao preparo e ao treinamento para que possam correr com eficácia. É claro que na São Silvestre, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que vão correr simplesmente para aparecer na televisão. Mas toda pessoa que quer correr com seriedade uma meia maratona, como era o caso lá na China há 2 anos, precisava e precisou treinar bastante, controlar a sua alimentação, o seu ritmo de exercícios e atividades físicas, para que obtivesse sucesso na prova. Diversas pessoas se inscreveram, vários eram os competidores. Até que chegou o dia da competição, a meia maratona de Shenzhen. Após dada a largada, todos os competidores começaram a correr. Todo mundo junto no começo. Até que, como naturalmente acontece, uns corredores foram se adiantando e outros foram ficando mais para trás. E a competição já estava bastante avançada quando algo vergonhoso aconteceu. Algo, inclusive, que foi registrado. O percurso dessa meia maratona, 21 quilômetros, envolvia, em certa parte do trajeto, a volta em torno de um parque. E os primeiros corredores começaram a correr, fazendo todo o percurso, dando a volta por fora do parque. Mas alguns competidores tiveram uma ideia. Eles decidiram pegar um atalho. E eles entraram no meio do parque para tentar cortar caminho, para tentar chegar na linha final mais rápido. Isso foi registrado por uma câmera de trânsito. Inclusive, se você jogar isso no YouTube, você consegue ver que cerca de 250 competidores decidiram pegar esse atalho. Que vergonha! Foram capturados pela câmera, naturalmente foram desclassificados, foram banidos por um determinado período de tempo, justamente porque tentaram pegar um atalho. E é esse tipo de exemplo, que não é incomum,
que nos faz pensar e nos leva a considerar muitas vezes que atalho não é uma boa ideia. E nos leva a dizer frases, por exemplo, como: não há atalho para o sucesso. Se você deseja o sucesso, você tem que pegar o caminho mais longo. O caminho mais curto é furada. Isso fica ainda mais claro para nós brasileiros que constantemente convivemos com o chamado jeitinho brasileiro. Isso fica claro para nós. Ou nós somos levados a pensar que atalho nunca é uma boa ideia. Se tem um jeito mais curto de fazer as coisas, é melhor o caminho mais longo, é mais seguro. Isso é verdade em muitos dos casos. Muitos atalhos, eu e você, devemos evitar, porque nós não vamos encontrar boa coisa seguindo por ele. Mas a grande verdade é que nem todo atalho é um atalho ruim. Nem todo atalho é um atalho que deve ser evitado. E, na verdade, alguns atalhos, eles devem ser até encorajados para que a nossa vida seja facilitada. Por exemplo, se você tem o costume de usar bastante o computador, você sabe que o computador possui alguns atalhos para as suas funções. Se você quer copiar um texto e colá-lo em outro lugar, você não vai em editar, selecionar tudo, editar, copiar, editar, colar. Você simplesmente aperta Ctrl+C, Ctrl+V. É um atalho, porque é isso que o atalho representa. E, na verdade, a ideia inicial e original do atalho não foi ser algo que nos faria pegar um caminho ilícito, que nos faria evitar de esforços que nós precisaríamos ter. Foi simplesmente a ideia original e inicial do atalho, era de nos proporcionar para a humanidade um caminho mais rápido e seguro, de modo que os viajantes conseguissem chegar no seu destino. Não foi dar um jeitinho ilícito nas coisas. Foi simplesmente uma forma mais rápida e mais segura de chegar no seu destino. Há alguns atalhos que eu e você precisamos evitar. Há alguns atalhos que nós devemos considerar com muito carinho para o nosso próprio bem. Não só o Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu gostaria de te falar nessa manhã a respeito do atalho para a bênção. Não de uma forma ilícita, não de uma forma que atropele as coisas. Eu gostaria, na verdade, de te mostrar, à luz da Bíblia, que nós víssemos juntos, que dependendo daquilo que nós fazemos, nós podemos pegar um caminho mais longo para a bênção. Quando Deus prepara para nós um caminho que notavelmente é mais curto, muitas vezes pelas nossas limitações, pelas nossas falhas, eu e você optamos pelo caminho mais longo. Eu e você optamos pelo caminho do editar, selecionar tudo, editar, copiar, editar, colar, quando na verdade poderíamos Ctrl+C, Ctrl+V. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã 3 atitudes que eu e você devemos ter se nós queremos seguir não um caminho ilícito, mas um caminho bíblico mais curto apontado por Deus para a bênção. Nós não temos dúvida de que Deus quer nos abençoar. Eu sei que você não tem dúvida de que Deus pode te abençoar. Eu gostaria de falar justamente a respeito disso com você. O que é que eu e você devemos fazer? A que é que eu e você precisamos estar dispostos se nós não queremos fazer a nossa bênção demorar mais do que precisa? O que é que eu e você precisamos estar dispostos a fazer se nós não queremos pegar o caminho mais longo e demorado para a bênção que Deus tem para nos dar? Em primeiro lugar, se eu e você queremos estar dispostos
A pegar esse caminho bíblico e mais curto para a bênção, nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Se você quer encontrar a bênção que Deus tem separado para você mais rápido, sem atropelar as coisas, apenas mais rápido do que poderia ser, você precisa estar disposto e disposta a sair da sua zona de conforto. Foi exatamente isso que Abrão fez. Abrão estava confortável na terra dele, lá em Ur dos Caldeus. A família dele vivia lá há muitos anos já. E de repente Deus aparece para ele e diz: Abrão, antes de tudo, eu quero te abençoar. Você vai ser abençoado, eu estou prometendo te abençoar. Mas você vai precisar sair do conforto da sua casa. Você vai precisar sair da terra dos seus pais, da casa da sua família e ir para um outro lugar. Abrão teve que deixar para trás uma região que ele já conhecia. Ele já sabia dos perigos, os lugares perigosos na região onde ele morava. Ele já sabia, ali na cidade dele, onde ele poderia encontrar com facilidade pastagem para o seu gado. Ele já sabia quais eram os melhores caminhos e os piores caminhos. Ele já sabia por onde era uma boa ideia passar e onde não era uma boa ideia passar. Mas a fim de receber as bênçãos de Deus, ele precisava sair dali. Abrão teve que deixar para trás tudo aquilo que ele conhecia, ir para uma situação nova, completamente desconfortável. A viagem que Abrão faria não seria uma viagem fácil. Afinal de contas, Abrão já tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe falou: você vai precisar ir para outro lugar. Eu vou te abençoar, mas você precisa ir para outro lugar. Abrão precisou se preparar para viajar com tudo aquilo que ele possuía. Imagine fazer uma viagem a pé, com família, com sobrinho, com escravos, com muitos animais, sujeito aos perigos da estrada. Abrão precisou sair da zona de conforto dele. Se ele tivesse ficado na zona de conforto dele e decidido sair só depois, ele teria demorado mais para chegar à terra que o Senhor lhe deu como herança. A terra prometida estava lá. Ele haveria de herdar aquela terra. Mas quanto antes ele saísse da zona de conforto dele, mais rápido ele chegaria lá. Quanto antes ele se dispusesse a abrir mão da casa dos seus pais e da sua família, mais rápido ele chegaria lá. Abrão tinha certeza de que Deus o abençoaria, mas ele precisava sair da zona de conforto. E o mesmo acontece comigo e com você. Nós sabemos que Deus quer nos abençoar. Nós vemos que Deus já nos abençoou. Mas se nós queremos que Deus nos abençoe mais imediatamente, não atropelando as coisas, é importante reforçar isso, não atropelando as coisas. Mas se nós queremos encontrar as bênçãos de Deus com mais rapidez no nosso caminho, é necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto. Quem vive sempre acomodado e confortável, experimenta menos da mão de Deus, experimenta menos das bênçãos de Deus. Isso se aplica de uma forma muito natural e muito prática nas nossas vidas. Imagine comigo que você quer, por exemplo, prestar um concurso público. Você sabe que ser aprovado num concurso público ou numa faculdade, num vestibular, é bênção de Deus para a sua vida. E você ora por isso, e no seu coração você tem o seguinte: eu estou pedindo que Deus me abençoe com a aprovação nesse concurso. E se eu passar, eu vou lá na igreja dar o meu testemunho. É bênção de Deus.
nós não temos dúvida de que ser aprovado é bênção de Deus. Mas você decide não estudar, você decide viver confortável o seu tempo, sem se dedicar à prova. Pode até ser que Deus te abençoe e você passe. Talvez isso demore 2 anos, 3 anos, 5 anos. Pode ser que em algum momento você passe. E se passar, é bênção de Deus. Quanta bênção de Deus alguém passar num concurso para o qual não se prepara. É bênção de Deus. Mas se você ora pedindo ao Senhor isso, e sai da sua zona de conforto, e sai do Instagram e do Facebook, da Netflix e do YouTube, e vai estudar. Se você ora ao Senhor pedindo que te abençoe dessa forma, e decide acordar todo dia 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, para poder estudar. Se você passar no concurso, é bênção de Deus. É bênção de Deus porque o Senhor que te deu condições de estudar, porque o Senhor que te capacitou a fazer aquela prova, porque o Senhor que te deu saúde para se preparar. Mas a chance de você passar mais rápido é muito maior. É bênção de Deus. Mas é uma bênção que você vai encontrar primeiro, porque decidiu sair da zona de conforto. Isso se aplica aos mais variados aspectos da minha e da sua vida. Deus quer nos abençoar, eventualmente vamos ser abençoados por Deus. Mas se você quer caminhar e trilhar o caminho mais curto para a bênção, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa estar, assim como Abrão esteve, disposto a pegar um caminho desconfortável, um caminho que envolve suor, um caminho que envolve trabalho. E tudo aquilo que o Senhor fizer na sua vida, continuará sendo bênção dele. Mas uma bênção que você encontrou primeiro. Uma bênção que você não colocou no fim do caminho mais longo, mas sim ao final de um atalho, de acordo com a palavra de Deus. Você está comigo até aqui? Em primeiro lugar, se você deseja pegar e encontrar o atalho para a bênção, você precisa estar disposto e disposta a sair da sua zona de conforto. Mas em segundo lugar, você precisa e eu preciso estar disposto a obedecer. Não apenas sair da nossa zona de conforto, mas também obedecer aquilo que Deus nos diz. Foi exatamente isso que Abrão fez. Deus apareceu para ele, lá no versículo 4, e disse... Deus apareceu para ele e lhe mandou sair da sua casa. Abrão não recebeu muitas informações a respeito do trajeto que ele teria adiante. Na verdade, ele não recebeu nenhuma informação. Deus simplesmente disse: sai da casa dos teus pais e eu vou te mostrar o caminho. Você ainda não precisa saber o caminho para onde você, ou o destino para onde você está indo. Mas você precisa obedecer. E Abrão simplesmente levantou e foi. Ele não sabia quanto tempo a viagem levaria. Ele não sabia o caminho exato pelo qual ele passaria. A única coisa que ele sabia é que se ele obedecesse a Deus, ele seria abençoado. E quanto mais rápido ele obedecesse, mais rápido ele seria abençoado. Deus falou para Abrão: sai da tua casa, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e você vai ser abençoado lá. Abrão podia ter levado 10 anos considerando as coisas, calculando os gastos da viagem, considerando se valia de fato a pena obedecer a Deus nessa loucura. Até que 10 anos depois, ele decidisse partir e obedecer a Deus.
Isso significaria para Abrão levar 10 anos a mais para entrar na terra que Deus havia lhe prometido dar. Mas Abrão simplesmente se levantou e foi, obedeceu a Deus. Não se preocupou muito com entender e racionalizar aquilo que Deus lhe estava falando. Não se preocupou muito em considerar se valia a pena ou não fazer aquilo que Deus estava falando. Abrão simplesmente se levantou e obedeceu a Deus. E como consequência, ele chegou no menor tempo possível à terra prometida. Muitas vezes nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus porque nós não obedecemos ao Senhor. Eu já passei por isso e, sem dúvida alguma, você já passou por isso também. Quantas vezes nós já lemos uma orientação clara da parte de Deus, na palavra inspirada dele, a Bíblia, e ao invés de simplesmente obedecer, nós tentamos argumentar com Deus. Nós tentamos levar Deus a fazer considerações. Quantas vezes Deus já falou conosco e nós não fomos prontos e imediatos a obedecer ao Senhor? Quando nós fazemos isso, nós estamos escolhendo o caminho mais longo para a bênção. Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar, mas sempre que eu e você decidimos não obedecer ao Senhor, não confiar nele, não seguir as suas orientações, as suas ordens de maneira imediata, nós colocamos a bênção de Deus mais distante de nós. Deus quer te abençoar, guarde bem isso, mas sempre que você decide não obedecer a Deus imediatamente, sempre que você decide fazer considerações, fazer ponderações, argumentar com Deus a respeito da ordem dele para você, isso significa que você está pegando o caminho mais longo para a bênção de Deus. Foi exatamente isso que o povo de Deus experimentou quando saiu do Egito. Deus havia prometido dar uma terra para o seu povo. E o seu povo finalmente se vê livre da escravidão no Egito. A distância entre o Egito e a terra prometida era de cerca de 200 quilômetros. Uma viagem que poderia ser feita com tranquilidade por um povo que viajava a pé, em cerca de, digamos, 12 dias. Em 12 dias, o povo de Deus poderia ter entrado na terra prometida. Mas era um povo rebelde, era um povo duro de coração, era um povo que não confiava completamente no Senhor. Era um povo que constantemente questionava a orientação e a ação de Deus. E como consequência, a bênção da terra prometida que estava, ou que estaria a 12 dias de viagem, se tornou numa bênção que esteve a 40 anos de viagem. É isso que acontece quando eu e você nos negamos a obedecer à voz e à ordem de Deus imediatamente. Aquilo que nós poderíamos receber da parte do Senhor em 12 dias, que estaria logo ali, nós optamos por pegar o caminho mais longo, o caminho mais demorado, o caminho mais distante, até recebermos aquilo que Deus tem para nos dar. Se você quer se colocar e pegar o atalho para a bênção, o caminho mais curto para a bênção, você precisa estar disposto a obedecer ao Senhor. Quando Ele falou com você, não questiona, não tenta argumentar, não tenta ponderar, não tenta arrazoar, obedece.
obedece porque o maior beneficiado é você. O maior beneficiado sou eu, quando nós obedecemos ao Senhor. Mas há ainda uma terceira e última atitude que eu e você podemos ter, se nós não queremos pegar o caminho mais longo que conduz à bênção. Se eu e você queremos encontrar a bênção que Deus tem para nos dar com maior rapidez, nós precisamos estar dispostos a compartilhar. Dispostos a compartilhar aquilo com o que o Senhor há de nos abençoar. É exatamente isso que dizem os versículos 2 e 3. Deus disse: eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Mas você, Abrão, você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas por teu intermédio, através de você, através daquilo que você vai receber, não só você vai ser abençoado, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Esse foi o desafio de Abrão, receber as bênçãos de Deus e não guardá-las para si mesmo. A promessa de bênção do Senhor nunca termina numa pessoa só. Quando Deus abençoa muito uma pessoa, naturalmente as bênçãos do Senhor sobre aquela pessoa se estendem e vão alcançando outras e outras e outras pessoas. Quando o Senhor te abençoa, as bênçãos dele nunca devem parar em você mesmo. Quando você recebe algo do Senhor, aquilo que você recebe nunca é para você usar exclusivamente, para você aproveitar exclusivamente, seja o que for que o Senhor tem te dado. É muito importante nós relembrarmos isso, porque a cultura e o tempo no qual nós vivemos constantemente nos enfatizam do contrário e nos levam a ser pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando em nós mesmos. Se eu já garanti o meu, o resto não é problema meu. Farinha pouca, o meu pirão primeiro, e o resto eu não estou nem aí. Esse não é o caminho do cristão, esse não é o caminho bíblico. Quando o Senhor nos abençoa, é nossa responsabilidade abençoar outras pessoas. E sem dúvida alguma, quando eu e você nos dispomos a abençoar outras pessoas, muito mais o Senhor nos abençoa. Sem dúvida alguma, quando você se dispõe a compartilhar com outros aquilo que você tem recebido do Senhor, muito mais o Senhor vai fazer na sua vida e vai te conceder. Porque Ele saberá que no seu coração, a bênção não é um fim em si mesmo. Aquilo que você recebe é para edificar outras pessoas, é para abençoar outras pessoas, é para que, assim como aconteceu com Abrão, outros sejam atingidos por aquilo que o Senhor quer fazer. Nós vemos isso com muita clareza na história de Salomão. Salomão recebeu uma das oportunidades mais preciosas que nós encontramos na Bíblia. Deus disse a Salomão o seguinte: Salomão, escolha aquilo que você quiser e eu vou te dar. Puxa, que oportunidade fantástica. Imagina se Deus te dissesse: filho meu, filha minha, escolha aquilo que você quiser e eu vou te dar. Quantos de nós não pensariam: puxa, é agora que eu pago minhas dívidas todas, é agora que eu compro aquela casa, aquele carro, é agora que eu mudo de emprego, é agora que eu faço aquela viagem.
Quantos de nós não pensaríamos nesse sentido? Salomão teve a oportunidade de pensar nesse sentido. Ele, sendo rei de Israel, poderia ter pedido a derrota de todos os seus inimigos, poderia ter pedido muita riqueza, poderia ter pedido que ele nunca perdesse o trono, poderia ter pedido muitos escravos, muitos servos e servas, mas não foi nada disso que ele pediu. Ele pediu ao Senhor sabedoria para poder cuidar bem do povo, para poder julgar o povo com justiça, para poder fazer justo juízo no meio do povo. Ele pediu algo da parte de Deus que não terminaria em si mesmo. Ele pediu algo que poderia abençoar o povo de Deus. E como resultado disso, Deus lhe concedeu a sabedoria que ele pediu. Mas Deus lhe concedeu também aquilo que ele não havia pedido. E a Bíblia é clara quando diz que Deus lhe concedeu vitória sobre os seus inimigos, riqueza, escravos e escravas, justamente porque a bênção que ele pediu do Senhor não foi um fim nele mesmo. O que ele pediu foi para abençoar outras pessoas. Quando nós somos abençoados e nos dispomos a permitir que essa bênção flua além, a permitir que outras pessoas sejam alcançadas também e sejam abençoadas também por aquilo que nós recebemos do Senhor, muito, muito, muito mais o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Esses são caminhos para são atalhos para a bênção de Deus. A bênção de Deus, nós podemos imaginar, é como um rio perene, um rio que não muda de lugar, um rio que está sempre fluindo. E nós, eventualmente, somos banhados por esse rio. Nós, eventualmente, somos molhados por esse rio. Experimentamos bênçãos de Deus. Eventualmente, Deus vai nos abençoar. Ele é o Deus de toda bênção. Mas nós podemos escolher se nós vamos ficar na margem do rio, só tendo os nossos pés molhados, pela graciosidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, ou se nós vamos para o meio do rio e vamos mergulhar nesse rio. O Senhor quer te abençoar. Se você vai demorar mais ou menos para receber as bênçãos do Senhor, de certa forma, em certa medida, Ele coloca nas suas mãos. Como é que você vai lidar com isso? Que caminho você vai escolher para as bênçãos do Senhor? O caminho mais longo, o caminho que vai depender de um dia você acordar e perceber que Deus te abençoou? Ou você vai se colocar no caminho por onde passa o rio? Vai se lançar no meio dos rios, do rio das bênçãos do Senhor e ser inundado por essa correnteza? Gostaria de orar com você nessa manhã, pedindo que o Senhor te abençoe. Sem dúvida alguma, Ele quer te abençoar, Ele tem prazer em nos abençoar. Essa foi a primeira coisa que Ele disse a Abrão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero orar pedindo que o Senhor te abençoe, mas eu quero orar de forma especial por você que quer pegar o caminho mais curto para a bênção, que quer pegar esse atalho para a bênção, que quer se dispor a sair da sua zona de conforto, que quer se dispor a obedecer a Deus, que quer se dispor e se comprometer a compartilhar com outras pessoas
aquilo que você tem recebido do Senhor. E se você deseja fazer essa oração comigo, eu quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos orar juntos ao Senhor, pedindo que o próprio Senhor nos livre de escolher o caminho mais longo, que o próprio Senhor nos livre de escolher o caminho mais demorado, que o próprio Senhor nos livre de afastar as bênçãos de Deus, mas que pelo contrário, por meio da obediência à palavra do Senhor, a disposição de compartilhar aquilo que recebemos, a disposição de sair da nossa zona de conforto, nós possamos pegar o caminho mais curto, o caminho mais rápido, o caminho de fato designado por Deus, para que recebamos as bênçãos dEle. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que está sempre disposto a nos abençoar, Pai. Nós te louvamos por isso, o nosso coração se enche de alegria por sabermos que nós temos um Deus que é generoso e que tem prazer em estender as suas mãos de misericórdia e bênção sobre as nossas vidas, Pai. Mas nós reconhecemos que muitas vezes deixamos de ser abençoados pelo Senhor, não por tua culpa, mas por nossa própria falha, por nosso próprio erro e culpa, Pai. Nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor, nós experimentamos menos das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, porque escolhemos o caminho mais longo, porque escolhemos permanecer confortáveis na nossa zona de segurança, porque escolhemos não te obedecer de maneira imediata, porque escolhemos não compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor tem nos dado e tem feito na nossa vida, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a pegar outro caminho, que o Senhor nos ajude a pegar o caminho mais curto para a bênção, que o Senhor nos ajude a encontrar o atalho para a bênção, que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho que de fato é aquele que o Senhor designou para que nele trilhássemos. Que o Senhor nos ajude a ter atitudes e comportamentos de acordo com a Tua Palavra, para que possamos experimentar cada vez mais as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, para que possamos compartilhar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor estenda as Tuas bondosas mãos de bênção e nos abençoe, Pai. Nós somos Teus filhos, filhas, nós Te amamos e nós queremos ser abençoados pelo Senhor, e por isso nós choramos, Pai, pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos de bênçãos sobre nós e nos ajude a caminhar na direção correta para recebermos as bênçãos do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos lares, que o Senhor interfira em cada lar que precisa ser abençoado pelo Senhor de alguma forma, que o Senhor, que é Deus de toda a bênção, estenda as Tuas mãos sobre cada um dos lares, Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de bênção sobre as pessoas que estão desempregadas e carecem de um emprego e de uma forma de sustento. Que o Senhor os abençoe nesse momento, Pai. Que o Senhor os abençoe com portas de emprego, com ideias que lhes sejam forma de provisão. Que o Senhor lhes abençoe de fato, Pai. E que essas pessoas escolham pegar o atalho para a bênção e não o caminho mais longo. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai, cada um dos ministérios, cada uma das áreas, cada uma das células, cada um dos líderes, cada um dos membros. Que o Senhor estenda as Tuas bondosas mãos de bênção e nos abençoe, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos ajude a pegar o caminho mais curto para recebermos as Tuas bênçãos, Pai. Que a palavra que foi
anunciada nesta manhã, que o texto sagrado, inspirado, que foi lido nesta manhã, gere em nós ainda muita reflexão, que o Teu Santo Espírito trabalhe através desse texto e dessa mensagem nos nossos corações, nos abençoando e nos levando sempre a evitar o caminho mais longo e a escolher o caminho mais curto para a bênção, Pai. Continua abençoando o Teu povo, continua derramando as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas, para que nós possamos testemunhar de que o Deus a quem nós servimos é um Deus que nos abençoa, Pai. Nesse momento nós choramos ainda pedindo que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, para os nossos lares, que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado na Tua presença, que nada roube a palavra que foi semeada aos corações nessa manhã, que desde já o nosso coração esteja sendo preparado para tudo aquilo que vamos ouvir e receber da parte do Senhor nesta noite, e sejamos mais uma vez renovados e abençoados pelo Senhor, Pai. Guarda a nossa casa, guarda o nosso restante de semana, e agora nós choramos pedindo que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente, receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e escolha o caminho mais curto. Que Deus nos abençoe. Nos encontraremos à noite, se o Senhor permitir.